Oi, gente, tudo bem? Para quem fala é Nicole. Hoje eu vou falar para vocês sobre os assuntos que vai cair na prova do Enem de linguagens, códigos e suas tecnologias. Então vamos lá? Só que antes, não esqueça de se inscrever, compartilhar e clicar os vídeos em gostei. Assim vocês vão ficar com orgulho de mim. Só que vem comigo, vem, então vamos começar. Agora a gente vai falar sobre os gêneros textuais. Então vamos lá? Gente, desculpa que não tá muito devagar esse link hoje, porque tá sem internet, né? Então vamos lá. Gêneros textuais. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem, ao conteúdo. Existem muitos gêneros textuais, os quais promovem uma interação entre os interlocutores, emissor e receptor de determinado discurso. São exemplos de resenha, crítica jornalística, publicidade, receita de bolo, menu do restaurante, bilhete ou lista de supermercado. É importante considerar seu contexto, função e finalidade, pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, texto descritivo e o modo prepara o texto injuntivo. Tipos de gêneros textuais. Texto narrativo. Aqui tem os textos narrativos apresentam ações de personagens no tempo e no espaço. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Aqui tem uns exemplos de gêneros textuais. Aqui tem um romance, novela, crônica, contos de fada, fábula e lendas. Texto descritivo. Vamos lá, tem uns exemplos aqui de gêneros textuais descritivas. Aqui tem diário, relatos, biografia e autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio de classificados. Texto dissertativo argumentativo. Aqui tem uns exemplos aqui que eu vou falar. Editorial jornalístico, carta de opinião, resenha, artigo, ensaio, monografia, texto expositivo. Aqui tem seminários, palestras, conferências, entrevistas, trabalhos acadêmicos, enciclopédia, verbete de dicionários. Texto injuntivo. Alguns exemplos de gêneros textuais injuntivos: propaganda, receita culinária, bula de remédio, manual de instruções, regulamento, textos prescritivos. Então, gente, vocês entenderam sobre os gêneros textuais? Agora vamos pro assunto que se chama tipos de textos. Então vamos lá. Os tipos de textos são classificados de acordo com sua estrutura, objetivo e finalidade. De acordo com tipologia textual, eles são classificados em 5 tipos: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo, texto expositivo e texto injuntivo. Texto narrativo. Então vamos para a dica. Assim, a narração engloba o que chamamos de 5 elementos da narrativa. Tem o enredo, narrador, personagens, tempo e espaço. Estrutura dos textos narrativos: apresentação, desenvolvimento, clímax e o desfecho. Alguns exemplos dos textos narrativos: tem o conto, fábula, romance, novela, crônica. Exemplo do texto narrativo. Para entender melhor esse tipo de texto, segue abaixo um exemplo de uma fábula do escritor grego Esopo. A rã e o boi. Uma rã estava no prado olhando um boi e sentiu tal inveja do tamanho dele que começou a inflar para ficar maior. Então outra rã chegou e perguntou se o boi era o maior dos dois. A primeira respondeu que não e se esforçou para inflar mais. Depois repetiu a pergunta: quem é maior agora? A outra rã respondeu: o boi. A rã ficou furiosa e tentou ficar maior, inflando mais e até que arrebentou. Moral da história: quem tenta parecer maior que se arrebenta. Texto descritivo. O texto descritivo
Não, gente, eu não vou ler essa parte não, porque vai ficar muito longo. Estrutura dos textos descritivos. De forma geral, prestem bem atenção, gente. Os textos descritivos seguem a estrutura básica. Introdução, apresentação sobre o que ou quem será descrito. Desenvolvimento, realização da descrição objetiva ou subjetiva de algo. Conclusão, término da descrição. Tipos de texto descritivos. Tem a descrição objetiva, que é a descrição realista ou denotativa sobre algo que se haja alguns juízo de valor. Descrição subjetiva, a descrição que envolve as impressões pessoais do autor e por isso apresenta o sentido conotativo da linguagem. Alguns exemplos de texto descritivos: diário, relatos, biografia, notícia, cardápio. Gente, eu não vou ler isso daqui não, porque isso é muito longo para mim, que vai demorar muito para eu falar dos outros assuntos. Texto dissertativo. O texto dissertativo busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Geralmente os textos dissertativos, argumentativos, além de serem opinativos, buscam persuadir o leitor. Estrutura dos textos dissertativos. Tem a introdução, desenvolvimento, conclusão, tipos de texto dissertativos, dissertativo expositivo, dissertativo argumentativo. Aqui tem uns exemplos aqui. Pronto, gente. Tá aqui. Texto expositivo. Tipos de texto. Tá aqui o texto informativo expositivo, tem texto expositivo argumentativo. Tem os textos aqui, gente, mas eu não vou ler tudo. Seminários, entrevistas, palestras, enciclopédia, verbete de dicionário. Aqui, gente. Vamos lá. Aqui vou ler. Gente, é melhor desligar essa coisa aqui do gravar vídeo.